Bom dia aí para o pessoal que já chegou, que está conectado aqui no nosso Liga Talks. Bem-vindas e bem-vindos. A gente vai dar só 2 minutinhos para a galera terminar de se reconectar aqui e a gente já inicia. Obrigado da presença de todos vocês. Daqui 2 minutos a gente já inicia. Tinha bastante gente inscrita, então às vezes dá aquele intervalo de sair de uma reunião, de estar pegando um café, enfim, só para aguardar a galera conectar. Mais um minutinho. Vou aproveitar aqui, quem quiser, já fica à vontade de trocar os contatos aqui pelo chat. Já vou colocar os meus também, se quiserem me acompanhar nas redes, se quiser mandar mensagem depois, fica à vontade. Deixa eu pegar aqui. Hum. Vou deixar vocês também à vontade para, durante a apresentação, se tiverem perguntas, podem já abrir o microfone, mandar, ou mandar aqui pelo chat, mas de todo modo, no final da apresentação, a gente vai reservar 5, 10 minutos para o pessoal tirar dúvidas, e também mandei os contatos aqui para caso vocês queiram trocar ideia depois. Vamos lá, 10:02, o pessoal já está se conectando aqui, daqui a pouco mais gente chega. Novamente, bom dia para todo mundo, obrigado da presença, espero que vocês possam ter uma manhã aqui com um assunto bem pertinente aqui de final do ano no ambiente corporativo, né? Muita gente está em planejamento estratégico nesse final do ano, e a nossa intenção com a série dos Liga Talks aqui, que são encontros que a gente tem trazido boas práticas, tem trazido metodologia para ajudar quem de fato está no dia a dia da gestão da inovação, para vocês conseguirem subir a barra nesse aspecto. Hoje estou com uma convidada super especial aqui para dividir o palco virtual aqui da Liga com vocês, que é a Nay Correia, que é cofundadora da Lemon Co. e também que é uma parceira aqui de longa data no ambiente de inovação. Dá só boas-vindas aqui para o pessoal, Nay. Fala, turma! Bom dia! Bora fazer um papo legal aqui hoje, né, Gui? O tema é sério, mas o papo vai ser legal. Espero que vocês curtam aí, que vocês participem também aqui com a gente para tirar dúvidas. Tem temas, tem coisas cabeçudas aqui que a gente vai falar, tipo lei do bem, né? Então, Uhum. fiquem à vontade para lá no final também abrir e questionar, perguntar, porque aí fica mais participativo. Obrigada pelo convite, Gui, e é muito bom estar aqui com vocês. Maravilha. Obrigado. Para o pessoal que está conectado aqui, acho que boa parte de vocês já deve conhecer a Liga. A gente vai dividir a apresentação de hoje em dois momentos. Primeiro, vou falar sobre planejamento estratégico. Obviamente, vai ser de uma maneira bastante direta e objetiva e rápida. Tem muito assunto, e se vocês precisarem de ajuda depois no ambiente corporativo, a gente pode trocar mais figurinhas. E daí, na segunda metade, a Nay assume para falar especificamente de funding e lei do bem para a inovação. Boa parte de vocês já deve ter contato com a Liga, mas a gente mudou a forma de se explicar faz 2 para 3 semanas, então vou fazer meu pitchzinho rápido aqui. Agora a gente se define como uma Consultec, que é uma mistura de consultoria de inovação e transformação com a parte de tecnologia que já nos acompanha há algum tempo, em particular nas nossas bases de startups e na base dos desafios corporativos. Dá para a gente entender bastante de onde as empresas estão buscando inovação e onde os empreendedores estão cavando ali espaços no mercado. Junto com isso, a gente também carrega todo um ecossistema de conexões com muitos hubs, com incubadoras, aceleradoras e outros hubs também corporativos. Então, assim, a gente consegue potencializar a conexão entre essas partes todas. No fim, a gente atua em 6 pilares, sempre de um olhar muito fim a fim na jornada de inovação corporativa. Podemos ajudar desde a estratégia, passando pela criação de novos negócios, a educação corporativa. É um pouco do que a gente faz aqui no Liga Talks, esse tasting, né? Algumas pílulas aqui do conhecimento que a gente trabalha com as empresas. O trabalho todo de inovação aberta, que é onde a gente começou a Liga.
um trabalho também de inteligência de mercado e dados e apontamento de tendências, e por fim, um trabalho também com Corporate Venture Capital e M&A para as empresas que querem investir nesse segmento, sempre de uma maneira bastante customizada para as empresas. A gente já fez isso com mais de 530 companhias, muitas multinacionais, muitas líderes de mercado, e com uma base hoje de mais de 62 mil startups, incluindo a América Latina. Então, acho que é um pouco do pano de fundo para todo mundo que tiver contato com a Liga, saber que pode contar com múltiplas formas e sempre com muita robustez na forma de atender vocês. Para todo mundo que está aqui, acho que já fica o convite para vocês participarem do nosso grupo no WhatsApp para receber em primeira mão os estudos que a gente manda e convites para alguns eventos que são mais exclusivos. E a gente também tem feito parcerias para eventos e mandado alguns convites para essa turma. Está aqui o link. Para quem estiver acompanhando no computador também, a Ana Júlia, que está aqui nos bastidores do meu time, vai mandar aqui no chat, se vocês quiserem nos acompanhar. Vamos lá, assunto, feita a introdução toda aqui de 3 minutos do pitch da Liga. O que a gente vai falar hoje é sobre inovação em 2025. No último Liga Talk, se você perdeu, a gente falou do que daria ainda para fazer nesse ano em inovação. Ele está gravado, está no nosso canal no YouTube, e a gente fez meio que um primeiro capítulo desse assunto sobre planejamento. Agora a gente vai falar sobre o ano que vem. Antes de entrar no detalhe de que tipos de iniciativa, e eu vou passar por todos os tipos de iniciativa que a gente sugere que vocês trabalhem, pensando os graus de maturidade das empresas, aqui eu vou fazer primeiro um overview do porquê inovar e quais as preocupações que as empresas têm na hora de planejar o ano seguinte. Por que a gente quer inovar ou inovar mais, né? Uma pesquisa mais recente da BCG, tem falado bastante desse número, aponta, na verdade, uma crescente no grau de prioridade, segundo as lideranças das empresas, que nesse ano aqui bateu 83% de prioridade para inovação, está no top 3 prioridade estratégica. Então, assim, é um assunto muito falado, muito debatido, mas ao mesmo tempo precisa ser aprofundado um pouco mais para de fato colher resultado desse processo. Se é tão prioritário assim, eu queria começar com a primeira enquete que a Ana Ju vai jogar aqui para vocês, para a gente saber um pouco da audiência. Qual que é o apetite da empresa de vocês para inovar no ano que vem? Vai aparecer o pop-up aí. Pequeno, apetite pequeno, médio, grande ou não sei avaliar? Responde aqui para a gente ter uma ideia se estamos falando aqui dos 83% ou se mais ou menos. Deu tempo, galera? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Fecha para a gente a enquete então, Ana Ju. Vamos ver como que ficou aqui a apresentação. Olha lá, lado legal, ninguém aqui se identificou como apetite pequeno, que bom, mas tem um pessoal que não está sabendo avaliar ainda, talvez não esteja tão claro para a liderança, né, expor isso, mas a grande maioria tem um apetite grande para inovação no ano que vem. Que bom, espero poder ajudar aqui vocês, não só com o conteúdo que já passaram aqui pelos Liga Talks, mas no talk de hoje. Vamos seguir em frente. Então, dado isso, acho que o importante é a gente refletir em conjunto aqui, que é aquele hype de fazer inovação para basicamente estar conectado ao ecossistema. Muita gente ainda fala, usa bastante essa expressão, e ela é bastante pertinente, mas ele meio que passou no aspecto de que fazer só por isso não faz sentido. A gente tem que estar conectado ao ecossistema como um meio para buscar um fim, que no fim é trazer resultado para o negócio. Agora, inovação talvez mais do que nunca, é uma preocupação de como que ele retorna algo para a companhia. Esse assunto, na verdade, ele já é discutido academicamente e até no ambiente de negócio já há muito tempo,
fica meio uma dicotomia, né? A gente vai apostar em inovação, por outro lado, como que vai retornar isso, enfim. Mas esse é um dos pontos principais que aquela mesma pesquisa da BCG apontou como dificuldade das empresas. Todo mundo tem um grande apetite ou tem uma prioridade, mas não sabe bem o que fazer com aquilo, e depois que o bolo está pronto, como que a gente leva adiante? Então, aqui o meu convite vai ser sempre voltar para vocês para um método que a gente montou aqui na Liga, que é o Canvas de Resultados para Inovação, que tem 4 blocos, e daí façam esse exercício internamente de as minhas prioridades, quando eu falo de que a minha empresa tem apetite para inovar, está em qual quadrante? Eu quero melhorar produtos e operações para ter mais receita, reduzir custo, enfim. Quero melhorar a visão estratégica, o que está por vir, entender os espaços de oportunidade, né, de tendências, de novas tecnologias, acompanhar a concorrência. Eu quero melhorar a percepção de marca para ter mais penetração de mercado. Então, muitas empresas, às vezes deixam essa parte de marca inovadora ou marca empregadora de lado, e daí você pode não conseguir entrar no mercado com mais força, porque simplesmente as pessoas não reconhecem a tua marca, ou por fim mudar a cultura, que é você conseguir transformar de uma maneira mais ágil, criar projetos e desenvolver as pessoas. Então, é preciso fazer um exercício de como a gente está priorizando o ano que vem para cada um desses quadrantes. Uma estratégia robusta vai ter um pouco de cada um desses elementos e eu vou contar isso daqui a pouco. O David Rogers, que é um especialista global, um dos maiores em transformação digital, num artigo dele na Harvard Business Review, ele ajuda a gente a ponderar naqueles quadrantes todos que eu falei para vocês. Usem 2 lentes. O que é dor, ou seja, problema que você quer resolver, falta de eficiência, dificuldade, morosidade, entraves que você tem para penetrar algum mercado, com oportunidades. Aquilo ali, se a gente continuar tirando leitinho da vaca, né, tá tudo bem. E no caso das oportunidades, são coisas que a gente está querendo descascar abacaxis novos, né? Então, como que a gente aproveita tudo que está se falando de IA generativa ou de outras tendências tecnológicas, ou mesmo como espaços de oportunidade. A gente tem feito muitos materiais aí de análise de segmentos para ajudar as empresas a falar, tá bom, tá, eu estou bem posicionado, eu estou me conectando bem ao ecossistema. Então, é quase como você pega aqueles quadrantes e pontua ali o que é oportunidade e o que é problema que você quer resolver. Quando eu falo de problema, basicamente eu vou pegar o Canvas e tentar pontuar com vocês o que eu considero dentro da liga as prioridades. Então, olha, menos problemas e mais eficiência quer dizer que você vai trabalhar no primeiro quadrante com mais produtividade e menos custo. Vai automatizar processos ou tudo que o pessoal fala de digitalização de processos. Provavelmente você vai priorizar esses 2 pontos. Em visão estratégica, para conseguir ter mais produtividade e reduzir custo, provavelmente você vai falar de adoção de mais tecnologia em todas as áreas, não só nos produtos, nos processos internos, às vezes do jurídico, do RH, do compras, do time de vendas, enfim, do marketing. Depois, a gente vai ter um momento para a marca de provavelmente você vai querer ser mais atrativo para o ecossistema para gerar barreira competitiva. E nesse aspecto, juntar aqui com as novas tecnologias e conseguir ser mais eficiente que os seus concorrentes. E, por fim, desenvolver cultura de inovação, ou pelo menos primeiras competências, porque é muito, muito improvável que a sua empresa use de uma maneira promissora, né? Aproveite o potencial das novas tecnologias sem você ter skills de inovação, sem conseguir entender como aquilo vai funcionar dali para frente. E muito menos vai ser atrativo para o ecossistema. Na verdade, vai ser mal falado pelo ecossistema quando a sua empresa não tem abertura o suficiente. Tanto é verdade, sei que todo mundo está acompanhando lá a crise na Americanas, e nessa semana eles anunciaram que vão vender a AME Digital, que foi uma das primeiras carteiras e cashbacks aí do mercado, justamente por um problema maior. Então você vê, precisando digitalizar a empresa, mas ao mesmo tempo, quando focou em new business, estão tendo que abrir mão desse negócio, justamente pelo momento conturbado, e acho que outras companhias aqui também viveram situações análogas aí de redução de time ou de diminuição de budget.
Isso está acontecendo no mercado. Quando a gente fala das oportunidades, como eu expliquei há pouco lá do, do artigo do David Rogers, mais oportunidades quer dizer mais receita. Então, provavelmente você aqui vai focar em melhorar novas linhas de receita, vai melhorar a satisfação do cliente para vender mais para ele ou para pessoas parecidas com ele, aumentar o ticket, né, da carteira dele. Aqui na cultura, provavelmente, para ter novas receitas, você precisa criar novos projetos. Para ter novos projetos, você precisa mapear os espaços de oportunidade. Então, vou lançar um novo produto, vou lançar uma funcionalidade nova, um novo serviço. Preciso saber como eu me posiciono no mercado como um todo e, em particular, contra os meus concorrentes. E, por fim, posicionar a marca como inovadora. Então, quase sempre, quando eu crio novos projetos, eu quero dizer que a minha marca está ganhando um refresh. E daí muita gente, às vezes, pega só um dos ângulos, né? Ah, estou lançando uma tendência, ou estou criando porque estou criando é inovador, ou porque vai trazer uma receita e não necessariamente pontuou a marca. Então, como amarrar bem essas coisas para elas não ficarem resultados que você fala, todo mundo obviamente gostaria de aumentar a receita, mas a fórmula da receita puxa outras componentes. Não à toa, quando a gente fala aí dos principais neobanks do mercado, Inter, Nubank, o C6, eles já estão fazendo parcerias com operadoras para justamente vender planos de celular. Olha que curioso, bancos digitais não foram devorados pelos bancos tradicionais e eles criaram uma percepção de marca e espaço, né, no ecossistema a ponto de eles serem vistos como um melhor canal de aquisição e relacionamento com o cliente. Então, talvez mais do que um banco tradicional de varejo, eu prefira ter um Inter, um Nubank como o meu ponto de contato com o plano de celular. E vamos combinar, né? Banco e telefonia costumam ser top leaders ali junto com o plano de saúde no Reclame Aqui, no Procon, enfim. E daí, quando você pega instituições que criaram marcas de boa percepção de valor para o cliente, tem uma somatória para trazer novas receitas. Para amarrar esse raciocínio inicial, é lógico que a gente tem que olhar eficiência e novas receitas, justamente porque os times de inovação, e inclusive as lideranças que cuidam desse assunto, não podem descuidar de trabalhar com ambidestria, ou seja, trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode até receber um mandato, né, um momento estratégico da empresa que fale mais de novos produtos ou que fale mais de eficiência, e acho que a maioria aqui provavelmente está falando de eficiência, mas não deixar como missão dos times de inovação de propor caminhos estratégicos para a companhia. Não ficar só tirando pedido. Por isso que eu vou insistir isso muito nas minhas apresentações, o pessoal abandonar essa frase de temos inovação no DNA. Ela geralmente remete a coisas do passado, de a empresa já foi inovadora, mas ela trava a nossa capacidade de continuar sendo inovador. Então, nós vamos substituir essa frase de temos inovação no DNA, porque remete a algo do passado, e vamos colocar com se temos inovação do DNA, estamos inovando em reticências, e vai explicar quais são esses blocos, né? Quais os quadrantes onde de fato você está gerando valor. Quer ver só como é importante? Todo mundo vai falar assim, lógico, aqui a gente olha as duas coisas, os times de inovação são desafiados. Mas a Amazon, ela tem gastado milhões, até bilhões, para desenvolver a Alexa. Aqui no caso da matéria do fim do ano passado, fala que ela já dedicou mais de 10 bilhões de dólares para fortalecer as funcionalidades da Alexa e ainda não conseguiu capturar o suficiente valor daquele produto. Porque supostamente a Alexa vai facilitar a sua vida em mil coisas, né? Como um assistente pessoal, mas não necessariamente ela se plugou totalmente ao business tradicional, digamos assim, da Amazon ou as novas linhas de receita, como o cloud computing. Então, o desafio de ambidestria é conseguir ajudar a empresa a navegar nas duas frentes, mas ser resiliente nas duas frentes. Não adianta falar que vai apostar em inovação só quando dá certo. Na verdade, muitas vezes vai dar muito errado. Tanto é que a própria pesquisa da BCG fala que, por mais que é prioridade para a maioria das empresas, na verdade, o grau de prontidão, o nível de preparo das empresas, ele caiu. Ele foi de mais de 20% há 3 anos atrás e agora ele é só de 3%. Ou seja, muita gente dizendo que faz ou que gostaria de fazer inovação, mas na prática fazem mal.
e não saem satisfeitos com o resultado que tem. Por isso que a gente está fazendo esse talk para ajudar vocês a organizar a casa. Para muitas empresas, o que na verdade falta para escalar a inovação ou para começar o processo bem feito é preparo, é conhecimento, é traquejo, né? Como falo aqui no interior, né? É jogo de cintura, falta de profissionais preparados, falta de cultura na empresa, falta de conhecimento. É o que a gente está tentando resolver aqui. Primeiro, dar essa carga de ajudar vocês a terem mais bagagem, ajudar que vocês levem isso para a empresa, seja lateralmente, né, em pares, para que eles continuem falando desse tema, seja para a liderança, para daí sim a gente destravar a receita. Vamos lá, agora que eu passei esse pano de fundo aqui, perguntei o nível de apetite no começo para vocês. Agora eu quero que vocês me respondem qual o nível de maturidade da empresa de vocês em inovação. Vai cair a enquete aqui também para vocês. Vamos lá, nível baixa maturidade, média maturidade, alta maturidade ou não sei avaliar. Sejam honestos, hein, pessoal? Eu já tive na cadeira aí de corporação. Vamos ser honestos. Como é que está esse nível de maturidade hoje, né? Hoje, exatamente. E tá tudo bem, né? Vamos dizer, tem horas que a gente, talvez a empresa recue um pouco, ou que o momento desfavoreça, e a gente podia estar num estágio alto e foi para média, ou de média para baixo, enfim. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Deixa eu encerrar aqui a enquete e compartilhar o resultado com você. Olha só. Grande maioria da galera, mais de 50%, média maturidade, legal. Estamos falando com um grupo que já trabalha provavelmente com vários mecanismos, que já está um pouco mais habituado e está querendo dar aquele passo a mais, né? Subir aquele degrau. Mas 25% ainda está no estágio de baixa maturidade. Alta foi menos gente aqui, 13%, e não sei avaliar também tem algumas pessoas, e que é importante, tem momentos ou tem empresas que talvez as pessoas ainda estão tentando tatear ali, né, exatamente como conduzir esse assunto internamente. Legal, gente. Obrigado aqui da colaboração e da transparência. Vamos lá. Agora eu vou encerrar minha parte falando para vocês de como que eu sugiro o início desse trabalho a partir do Canvas de inovação, onde colocar as fichas de vocês, porque toda estratégia de inovação ela vai estar composta de 3 pilares. E no final aqui vou fazer uma chamada para vocês para um curso que a Liga vai começar a fazer. Inclusive já vi o Samir aqui, fez na turma anterior, pode dar feedback aí para vocês depois se gostam ou não. Mas enfim, ensina o pessoal que tem 3 blocos. Portfólio, ou seja, um volume de projetos, as iniciativas que abarcam esses projetos e, por fim, a cultura de inovação. Quando eu falo aqui de onde colocar as fichas, eu vou ensinar vocês primordialmente sobre as iniciativas. O que vai suportar ou gerar projetos e, de alguma maneira, como que eles vão referenciar a cultura para fortalecê-la. Então, vamos lá. Para todo o pessoal aqui que falou mais ou menos 25%, né? Falou de baixa maturidade, a sugestão é foco em eficiência, lógico, ambidestria, vou sempre falar disso, e apontar as primeiras oportunidades. Como? Buscando projetos de quick wins, ou seja, de ganhos mais rápidos, o lugar mais simples, menos super projetos de transformação e tal, e um pouco de inteligência. Note que eu estou falando primordialmente para estratégias 2025, o ano todo, e você fala assim, quero ter resultado e terminar o ano de 2025 falando, nós demos um passo, eu estou sugerindo, não é a única forma de fazer, mas que vocês olhem menos para as pessoas e muito mais para o conhecimento que a empresa vai começar a gerar e também para ganhos em projetos. Por que disso? Porque geralmente empresas de baixa maturidade, se você gastar muito tempo tentando aculturar a empresa, você vai ficar ali num espaço em que as pessoas se sentem tocadas por aquilo, mas em muitas ocasiões fica meio distante delas. Então é melhor que você busque projetos reais em que elas trabalham inovação e mostram onde a coisa já mudou de patamar. E ao mesmo tempo, como missão de times de inovação, dizer para a empresa, olha, através do material da Liga, da aula aqui junto com a NAI, eu entendi que tem alguns espaços de oportunidade
que a gente pode atacar. Nós já vamos atacá-los no ano que vem? Talvez não. Talvez a gente vai começar a planejá-los para 2026 ou em diante. Então, minha sugestão é que vocês foquem nesses dois. Como fazer isso? Primeiro, é assim, fica muito evidente numa pesquisa que a gente fez no ano passado, que para muitas das empresas, quando fala do porquê inovar ou porquê fazer transformação digital, é eficiência operacional. O pessoal quer melhorar processo. Então, quando fala aqui desse olhar de acho que tem uma pergunta aqui, né? Os 3 pilares, já vou falar aqui de novo para vocês, Cristiane. Portfólio, então a lista de projetos. Segundo, iniciativas, quais os programas, né, as frentes que você vai trabalhar aqueles projetos. E cultura. Dentro da frente de menos custo, a minha sugestão é, se eu estou aí na cadeira de vocês, fazendo projetos como gestor de inovação, provavelmente eu tenho que listar esses desafios, caçá-los na empresa e buscar startups. Por quê? Porque é a forma mais simples de fazer projetos. Se eu depender do time de TI interno, se eu depender de um time de produto, eles estão com várias outras prioridades e talvez por não terem a cultura, de novo, estou falando de baixa maturidade, eles vão demorar para fazer a solução acontecer. E a startup já tem algo mais pronto. Então, vai gastar ali num scouting de 2 meses, talvez menos, se contar aqui com a nossa ajuda. E daí tem algumas fórmulas que a Liga ajuda vocês, que é justamente nesse scouting sob demanda, em alguns desafios chaves, e acelerar essa POC, para em poucos meses você já começar a ter resultado dos projetos e mostrar para a empresa que de fato dá para reduzir custo. Um dos casos que a gente tem feito isso regularmente é o Banco BV, que foi justamente, veio atrás da Liga justamente por um desafio específico, e agora a gente tem trabalhado outros. Eles não estão em baixa maturidade, mas eu quis mostrar que até clientes de maior maturidade vão lançar mão desse trabalho de scouting e POC. E ainda na baixa maturidade, a gente tem, como eu falei, mapeamento dos white spaces, ou seja, espaços de oportunidade de mercado, não de tecnologias, de mercado. Olha, dá para a gente ganhar novas receitas aqui, dá para conquistar clientes a partir de uma outra etapa da jornada deles. E aqui não tem jeito, a gente tem que buscar novas receitas através de relatórios de inteligência, que é o que a gente tem feito aqui com os radares ou com os materiais nossos, devolver para a empresa esse arcabouço de que a gente está acompanhando alguns segmentos. Sabe aquela pergunta meio capciosa que devolvem para os gestores de inovação, que é: onde que tem uma oportunidade para a gente ganhar dinheiro novo? Precisa ter essa resposta de algum jeito. Não adianta ficar esperando o pedido vir. A gente tem que se municiar disso. Se ele vier, pelo menos você já tem uma antevisão. De novo, estou preparando os times de baixa maturidade para trabalhar ao longo do ano que vem inteiro. Média maturidade. Você já está querendo diversificar mais resultados. Lembra que para baixa eu foquei primordialmente nos dois, que focam em resultados de negócio. Agora eu já estou misturando um pouco e eu quero capturar novas receitas. Daí a gente vai falar de bem mais coisas. Então, de praticamente tudo aqui no nível 1, para estressar a eficiência em vários lugares da empresa, procurar mais tendências, seja de espaços estratégicos, seja de tecnologias, justamente porque você está mirando eficiência com novas linhas de receita. E cultura de inovação, que vai mesclar esse bloco com esse bloco. Justamente porque empresas que desenvolvem seus times aqui, novas competências e criam projetos, eles aumentam a percepção de valor do lado dos funcionários e a empregabilidade ou o grau, né, de atração de novos talentos. E também posicionam a marca como inovadora. Como é que a gente pode pegar esse material aqui, esse slide, e transformar em ações práticas, em iniciativas, que é o pilar 2 que eu falei ali para a Cristiane? Nesse primeiro, cara, foque em estressar, em fazer o máximo que você puder dessa receita aqui. Scouting de startups e provas de conceito. Envolva mais áreas. Não pega 2 projetos, faça vários. Afinal de contas, a gente já trouxe, inclusive, convidados aqui falando que, seja do iFood ou lá atrás do Carrefour ou em outros parceiros, em que a gente trouxe a verdade do mercado, que é muitos dos projetos que a gente vai experimentar, eles não vão avançar. Então, se você não tiver volume, você não vai ter grandes boas apostas.
Lá no primeiro eu estava falando só de quick wins, de pequenos ganhos de eficiência. Aqui a gente está diversificando bem mais o portfólio. E daí você pode usar a Startup Scanner, que é para você buscar por conta própria no modelo de SaaS. Pode usar o Ligamatch para subir seus desafios. Ontem mesmo tinha uma pessoa dos Correios querendo, Guilherme, divulga os meus desafios aí na Liga. Falei, claro, divulgo para os meus clientes. Então, se você usar a Startup Scanner, que é uma ferramenta gratuita, dá para eu divulgar os seus desafios. O Search and Match, que eu já contei, que é um hunting ativo sob demanda, e todo esse trabalho de aceleração das provas de conceito, e eventualmente até ter um consultor da liga alocado na sua empresa para fazer esse processo rodar mais rápido. Fazer uma espécie de outsourcing de inovação. Do lado da visão estratégica, a gente vai ter esses mesmos. Opa, acho que aqui eu comi bola aqui nesse slide. Essa parte não é do Scouting. A Startup Scanner ainda vai fazer parte e são os relatórios de inteligência que a gente vai entregar no mercado. Que eles são materiais de análise de concorrência, materiais de apontamento, que são os radares de novas tecnologias, ou mesmo os Liga Insights sob demanda, em que a gente faz uma avaliação de alguns segmentos para ajudar as empresas a lançarem novos produtos. Quando vai aqui para os quadrantes de baixo, né, cultura e marca, você vai estar muito mais preocupado em habilitar mais gente para fazer inovação. E fazer inovação tem a ver com criar projetos, seja aquelas POCs que eu te falei, seja de fato desenvolver produtos ou soluções dentro de casa, que é o CVB, que a gente fala Corporate Venture Building. Guilherme, mas por que você não fala então de ter uma cultura mais ágil e empreendedora? Porque na nossa leitura, na metodologia que eu estou aplicando aqui, escalar a cultura ágil seria você fazer para muito mais gente. E aqui eu estou entendendo que na baixa maturidade você precisa só começar a convencer a companhia. No segundo grau, no nível de média maturidade, você precisa dos primeiros parceiros ali dentro da empresa para jogar junto com você. Você não precisa escalar isso ainda. Precisa ter um grupo de pessoas que acreditam. Padrinhos, madrinhos, dá o nome que você quiser, os champions, os embaixadores, que é como a gente faz aqui os programas, para eles começarem a viabilizar esses projetos. Tudo bem? Estou encerrando aqui já o meu tempo. E, por fim, para alta maturidade, já vejo as perguntas aqui também estão no chat e vou respondendo. Alta maturidade é ser referência. Então, tinha ali mais ou menos 10 a 15% da galera que já tem alta maturidade. Nessa hora, não vai ter jeito. Você vai pegar o teu canvas e vai esparramar ele para tudo. Eu acho que ficou oculto aqui. Deixa eu só sair um pouquinho aqui do slide. Mudei a ordem aqui sem querer. Então, extrair o máximo da inovação. Em que sentido? Você vai pegar todos esses quadrantes aqui e pontuar. Primeiro, de um ponto de vista do que a empresa está me pedindo. Onde que tem prioridade para a empresa, para a liderança, para a estratégia vigente que for posicionada para o ano que vem. Só que esse é um movimento top-down. Numa organização ágil, o movimento ele vem de baixo para cima e também de cima para baixo. Os caminhos eles se encontram. Assim como fala lá na metodologia das OKRs. Do outro lado, a gente vai ter que fazer uma proposição para a empresa. Se você ficar falando para a liderança da empresa, para o C-level, enfim, para os acionistas, como eles veem o grau de maturidade corporativa para inovar, vai ser uma percepção diferente. Você que está no dia a dia ali deve propor alguma coisa para a empresa para falar, olha, a partir do que eu tenho investigado, dos benchmarks que eu faço, para onde que a gente vai levar. E daí vale para marca, para cultura, para produtos e para visão estratégica. Óbvio que tudo se some para, de alguma maneira, terminar concluindo aqui com resultados, obviamente, resultados de negócio. Vamos para a terceira enquete aqui da nossa sessão, a última aqui desse primeiro bloco, que é qual quadrante do Canvas, então, você vai priorizar no ano que vem. Bora lá. Metade já respondeu. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então vamos lá.
Olha aí os resultados. Esmagadora maioria, 64%, produtos e operações. Parece o mais óbvio, né? O começo e o fim ali da história, assim, me mostra o resultado, né? Prova que dá ROI. Ninguém votou em marca, então muitas das empresas às vezes ainda estão olhando muito para a marca ser alguma coisa complementar dentro da jornada, provavelmente. Pouca gente em cultura. Curioso que quando a gente faz o trabalho de nível de maturidade de cultura e onde vai gastar energia, essas coisas não se balanceiam, né? Parece que a gente quer tirar o máximo de alguma coisa que não tem aquela musculatura toda. E visão estratégica, imagino aqui para vocês criarem novas linhas de produto e novas linhas de receita, ou mesmo eficiência, queiram mostrar para a empresa para onde vai esse mercado. Legal. Com isso, quero encerrar esse primeiro bloco aqui do nosso Liga Talks para eu passar a bola agora para a Nai Correia, que vai falar exatamente sobre, a partir desse plano que você está estruturando, provavelmente o que você está tendo responsabilidade me fala de como esses projetos vão dar ROI, ou como eles vão ter retorno para a gente justificar o orçamento. Enfim, a Nai vai explicar para vocês como que a lei do bem pode ajudar os times de inovação a financiar os projetos e justificarem depois que eles estão trazendo retorno, que ela já passou por isso e teve um retorno bastante positivo na experiência passada dela aí. Nai, tá contigo a bola, vou descompartilhar aqui e daí puxa. Enquanto isso, eu vou vendo aqui as perguntas que ficaram pelo caminho. Beleza. Gui, você quer responder as perguntas primeiro? Pode ser, deixa eu pegar aqui o chat. Talvez seja Então vamos lá. interessante aí para a turma. A Cristiane tinha jogado aqui uma. Estou buscando espaço como gerente de inovação, mas estou vendo maturidade, não estou vendo maturidade em aceitar novas ideias. Vocês acreditam que as empresas abrem vagas remotas para esse setor ou acreditam que ele faz mais presencial? Ah, vou dar minha opinião, tá? Acho que ela é mais de um olhar de mercado. Eu não acho que exatamente a questão aqui é se é área de inovação ou não. Eu acho que muitas empresas, principalmente grandes companhias, voltaram a modelos mais presenciais, ou pelo menos híbrido. Agora está totalmente remoto, eu acho menos provável do que eu converso no mercado. Quase sempre, quando eu vou entrevistar a galera no LigaCast, eu vou chamar convidados, eu faço essa pergunta. Esmagadora maioria é híbrido, com mais dias até presencial do que remoto. Mas aí 3 para 2, alguma coisa assim. Tá bom? Acho que é esse ponto de vista. Deixa eu ver se pulei mais alguma aqui. Teve dos 3 pilares que pediram para você repetir também. Legal, vou até escrever aqui para vocês os 3 pilares: portfólio, que aqui é a lista de projetos, mais as dores ou oportunidades que eles resolvem. O segundo é iniciativas, são os programas ou as frentes de trabalho que você vai gerenciar. Então, é como você cuida daquele portfólio. Pode ter uma lista de projetos solta na empresa, ótimo. Agora, se você estiver trabalhando de uma maneira mais consistente com inovação, você vai meio que embalar aqueles produtos, aqueles projetos em algum hackathon, ou em um programa de inovação aberta, ou dentro do seu hub, enfim. Ele vai ter uma estrutura para ajudar na governança. Se ficar um monte de uma lista de projetos solta, geralmente vira bagunça. E por fim, cultura, que é o mais óbvio. Boa. Acho que passei aqui. Passamos. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar a segunda parte, que na verdade complementa a primeira, né? A primeira a gente está cuidando ali de para qual direção eu vou mirar minha inovação em 2025. E a segunda parte é, na prática, como é que eu vou defender esse plano que eu estou criando, né? E hoje, cada vez mais, as corporações elas estão buscando das áreas de inovação a parte de resultados também, né? Então, temos que manter a ambidestria, mas temos que ter atenção a conectar a nossa estratégia ao planejamento estratégico, para onde está indo a empresa. Então, é super importante a gente conversar muito com as áreas de planejamento estratégico, caso vocês não estejam conectados ali a board, né? É importante. E, da mesma maneira, criar um modelo de resultados que você possa trazer para suas metas, para o seu budget. Então, por isso que a gente resolveu incrementar o assunto aqui, tá? Vou compartilhar a tela com vocês, mas antes
eu queria fazer uma pergunta aqui geral para vocês. Quem já usa fomento de lei do bem? Se pudesse sinalizar, levantar a mãozinha, colocar no chat, o que for possível, aí fazer um reaction, só para a gente saber aqui quem já entende um pouco aí de lei do bem e já pratica dentro da sua corporação. Ó, tem algumas pessoas aqui que já usam. Deixa eu ver se tem mais gente já utilizando, gerou um bom resultado, usamos aqui na Copa Energia. Perfeito, perfeito. Maravilha. Então, vou começar aqui, gente. Peraí que eu vou colocar a apresentação, vou compartilhar, e aí a gente vai interrompendo aqui, se for o caso, para eu contar para vocês um pouco sobre essa experiência que eu tive, né? Só um minutinho. Na hora que estiver passando aí para vocês, vocês me avisam. Tá ok aí, Gui? Tá ok, sim, tá aparecendo. Manda lá. Maravilha. Então, gente, vamos falar sobre ROI de inovação, né? Toda estratégia deveria ser baseada um pouco em ROI de inovação. E no frigir dos ovos, quando chega essa época de planejamento de inovação, a gente também é cobrado dentro das corporações sobre nossas metas e resultados, né? Então, é a hora da gente também fazer as nossas validações em relação a esse assunto, que vai cada vez mais estar, como eu disse, no nosso escopo de trabalho, tá? E aí, quando a gente fala de ROI de inovação, antes disso, deixa eu me apresentar, né, que eu fui emendando aqui direto, só para contar para vocês. Eu estive como head de inovação nos últimos 3 anos no Carrefour, no Grupo Carrefour, atuando tanto, num primeiro momento, no Banco Carrefour e depois, nos últimos 1 ano e meio, no Grupo Carrefour, que tem uma extensão gigantesca e culturas muito diferentes, inclusive culturas de inovação muito diferentes. Antes do Carrefour, eu tive uma empresa, eu tenho, né, essa empresa, a Lemon, que é focada em modelagem de negócio, modelagem e estratégia de negócio para o mercado. Sou mentora de diversos programas do ecossistema, membro de comunidades, co-host no podcast Trends News. Depois vale a pena vocês conferirem esse conteúdo, que é de diversos especialistas trazendo as tendências em vários assuntos. E hoje sou também professora e palestrante em alguns lugares, como FIAP, FGV, MIT e outros lugares, tá? E aí, quando a gente fala de estratégia de inovação, a estratégia de inovação, a inovação, né, ela não pode ser uma escada para lugar nenhum, né? Você tem que ter um objetivo, porque no final das contas, tudo é ROI. A gente precisa chegar em algum lugar comum. A empresa vai cobrar a gente normalmente disso. E aí, quando o Gui fala ali das maturidades das companhias, uma das primeiros indicadores que as áreas de inovações começam a medir é exatamente os testes que estão acontecendo. POCs, MVPs, que viram depois testes em andamento e que viram depois rollouts, que são aqueles que deram certo. A maioria cai pelo meio do caminho e é por isso que a gente tem o funil de inovação. Então, esse é o indicador mais comum, mensurado e que está na régua de metas de uma área de inovação. Só que a gente precisa evoluir disso. E aí, algumas vezes, algumas áreas de inovação usam os resultados dos próprios testes para fazer a mensuração desses resultados. Começa a medir, então, daqueles 18 testes, né, daqueles 18 rollouts, qual foi o resultado efetivo que ele trouxe para a companhia. Ou em saving, em saving ou incremento financeiro, por exemplo, tá? Mas não necessariamente só ligada a uma receita financeira, porque a gente tem muitos projetos com ganhos qualitativos e mensuráveis também. Então, daí, a pergunta que sempre surge: Nai, quais são os indicadores mais medidos em inovação?
Cara, são diversos, porque cada projeto tem o seu próprio indicador, né? Então, não dá para a gente nem padronizar esses indicadores, dá para ter uma lista, mas não dá para padronizar, tá? E aí, é raro, mas acontece, ter a lei do bem como referenciador do ROI e até do budget de inovação. É muito raro times de inovação que usam a lei do bem para esse caminho. E eu vou explicar por quê, tá? Então, ter a lei do bem, lembrando aqui, né, não é uma lei Rouanet, ela não é uma lei de beneficente, ela tem esse nome bonitinho, mas ela é a lei que vai trazer fomentos, né, trazer incentivos fiscais para as corporações a partir de projetos de inovação e pesquisa e desenvolvimento, tá? E aí, só para dar um pouco de referência numérica para vocês aqui, em 2006, a gente tinha apenas 130 empresas que eram beneficiadas de Lei do Bem. E hoje a gente já tem 3.493 em 2022. Na verdade, a gente já tinha quase 3.500 empresas. Tá? Então, como evoluiu, mas como ainda é muito pouco no universo de empresas que são elegíveis para esse benefício. E a gente tem um outro dado aqui também, que fala que todas as empresas que olham para a Lei do Bem, elas acabam investindo 2,41 vezes mais. Por quê? Porque ela começa a fomentar, usar a Lei do Bem, né, o benefício concedido, para investir mais em inovação, em todas essas avenidas que o Gui trouxe aqui, não importa a maturidade, tá? De projetos avulsos, programas e outros itens, né, de inovação, outras avenidas que a gente pode trazer, como CBB, CVC. Então, elas acabam investindo porque isso vira um ciclo constante. Tá? Então, eu vou mostrar isso um pouco mais para frente. Bom, e aí, a gente falando de Lei do Bem, o que é importante a gente ter de ter na cabeça, tá? A Lei do Bem, primeiro, ela é aplicada a inovações tecnológicas, então ela não contempla inovações design organizacional ou itens comerciais e de marketing, ela é inovação tecnológica, todos os projetos que são elegíveis para a Lei do Bem devem ter inovações tecnológicas, pode ser projetos realizados nacional ou internacionalmente, desde que a empresa tenha executado a inovação no Brasil, ou seja, o teste ocorra no Brasil. E serve para a gente aplicar para aquela matriz de inovação que, em algumas aulas, vocês vão ver Horizonte 1, Horizonte 2, Horizonte 3, em algumas outras aulas vocês vão ver a matriz do valor, né, que coloca incremental e os modelos de inovação disruptivos, e aqui, na lei, eles falam de inovações radicais e incrementais. Tá? Então, tanto para produtos, processos, serviços, como para produtos já existentes. Então, tanto para criar coisas novas, como para incrementalidade, ou seja, aquele projeto de um app que você vai fazer uma incrementalidade de funcionalidades, serve para encaixar aqui na Lei do Bem. E aí a gente tem um pré-requisito básico, que a empresa precisa estar no regime de lucro real. Então, a primeira coisa que acontece, que os times de inovação desconhecem ou não sabem como usar mais estrategicamente a Lei do Bem para o budget e para a sua própria estratégia, é o desconhecimento da lei. Né? E outra, esse assunto, geralmente, ele está com o tributário e não com inovação. Então, uma das primeiras dicas é começar a estudar mais sobre o tema, né, como a gente está fazendo aqui hoje, procurar a área tributária e sentar na cadeira da Lei do Bem. Né? Se você é uma área de inovação, se você é um responsável por inovação, não tem como você ficar desconectado desse tema, porque ele é um tema extremamente valioso para a companhia e para os resultados de inovação. Então, conhecer qual é o regime fiscal da tua empresa, se ele é lucro real ou não, é o primeiro passo, porque se não for lucro real, você não está apto a participar de lei do bem. A segunda a empresa tem que ter lucro fiscal, ou seja, tem que estar no positivo.
tá? E irregularidade fiscal no CND. E aí, quais são os incentivos fiscais que a Lei do Bem pode trazer para a empresa de vocês? Ela pode trazer vários savings, né, de taxas mesmo, de taxas fiscais. Por isso que esse assunto muitas vezes circula ou fica na responsabilidade do tributário, porque diz respeito à isenção de taxas, mas a gente não pode deixar só lá, tá? Mas, principalmente, o que ela traz de benefício imediato é a isenção do imposto de renda, que é o imposto de renda pós apuração do lucro ali das empresas. E isso, para composição de resultado, para composição de bônus nessas empresas, é um número extremamente expressivo, dependendo do lugar, e eu vou mostrar aqui depois o nosso case lá do Carrefour. Além disso, a gente pode conseguir redução de sobreequipamentos, sobre compra de equipamentos, de maquinário, aparelhos, e nacionais ou importados, desde que destinados a projetos de P&D e inovação, e ganhos também com depreciação de máquinas e equipamentos. Tá? Então, isso aqui é só para a gente saber o que a gente pode ganhar com a Lei do Bem, qual o incentivo que está previsto. Aí começam as perguntas, tá? Mas como é que eu faço para cadastrar um projeto em Lei do Bem? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a lógica é muito diferente. Tá? É diferente, por exemplo, de vou pegar um fomento no BNDES para fazer um projeto na minha empresa. Eu desenho um projeto junto com consultorias, agências, enfim, e apresento para o BNDES, falo, vai custar 100 mil reais, e aí o BNDES aprova e me dá os 100 mil reais. Aqui a lógica é diferente. Eu começo a cadastrar no relatório do MCTI um conjunto de fatores que vão possibilitar aqueles benefícios que eu falei. Então, é uma lógica invertida, é a primeira coisa que a gente tem para fazer. O que mais me perguntam na Lei do Bem para mim é, mas, Nai, como é que eu vendo o meu projeto para ser encaixado na Lei do Bem? O seu projeto vai ser um dos projetos a ser encaixado na Lei do Bem. Por exemplo, se você for uma startup, tá? E você, como time de inovação, você tem que buscar todos os projetos que são aplicáveis para a Lei do Bem. E aqui tem um exemplo, tem vários exemplos, depois eu posso compartilhar essa apresentação junto com o pessoal da Liga aqui, mas vários exemplos que podem ser catalogados, né, ou que são elegíveis para a Lei do Bem. Desde uma pesquisa básica, que é o radar, como o Gui falou aqui, o radar da Liga, quando você contrata o radar da Liga, por exemplo, para olhar para o seu segmento, olhar para uma transformação do seu segmento, para saber informações básicas dessa nova transformação, é uma pesquisa básica. Isso poderia estar encaixado como projeto elegível da Lei do Bem. Uma pesquisa aplicada, que eu vou pegar esse conhecimento básico para fazer uma aplicação específica dentro da empresa e num projeto particular, elegível para a Lei do Bem. Todos os desenvolvimentos experimentais. Então, tudo que é produto das POCs, MVPs e todos os testes que vocês estão fazendo ali de viabilidade, de produto, de sistema, de serviço, são elegíveis à Lei do Bem. Não tem uma relatividade com quanto mais projetos, mais Lei do Bem, porque é uma composição de fatores, mas normalmente todos os projetos de programas de inovação ou de POCs e MVPs, eles são elegíveis, né? Porque eles estão literalmente testando diretamente a inovação tecnológica, tá? De produtos ou de processos também. A própria aferição de tecnologia industrial, mas aqui eu tenho que ter um projeto relacionado na indústria, eles vão chamar mais de piloto, também é um teste, também é uma POC, e serviços de apoio técnico aí para implantação, manutenção de equipamentos, para execução de projetos ou pesquisa e etc. Aí até recursos humanos. Então, aqui um overview geral para vocês. E aí a gente tem vários exemplos aqui nessa apresentação de tipos de projetos e o que é elegível para a Lei do Bem ou o que está ali na barreira entre outras atividades que não é elegível, né? Por exemplo, o estudo de uma concepção de desenho industrial, né? Ele pode ser incluso na Lei do Bem.
uma parte somente pode ser inclusa, não o estudo como todo. Produção a título de teste também, só uma parte, né? E aí tem algumas coisas que, por exemplo, nem podem ser colocadas na lei do bem, tá? E isso tudo é um material muito rico que no próprio guia do MCTI, se vocês procurarem depois aí na internet, pena que eu não passei aqui para a Júlia, senão ela já colocava aqui para vocês, tem um material muito rico para vocês debruçarem em cima, que eu estou trazendo um resumão dele, tá? E aí, para fazer o cálculo da lei do bem, o que normalmente as consultorias que vão te apoiar nisso, elas vão levantar com vocês? Recursos humanos, serviços de terceiro, materiais de consumo e patentes, tá? Então, esses são os 4 blocos. E aí, aqui tem uma série de estratégias e gatilhos que fazem com que a lei do bem seja mais ou menos produtiva em termos de incentivo fiscal. Por exemplo, contratar recursos, ou seja, contratar recursos humanos que estejam com cargos focados em P&D e inovação, fazem gerar um gatilho excepcional para a lei do bem. Às vezes, mais do que fazer vários projetos dentro da companhia. Tá? Então, se todo ano você contratar alguém para P&D ou inovação, mesmo que ele esteja atuando de forma descentralizada de uma área de inovação, traz uma utilidade para esse processo do incentivo, tá? Então, dando aqui uma visão para vocês. E aí, olha que legal, quando a gente olha o funil de inovação relacionado à lei do bem, a gente tem processos muito, muito relacionados, né? Que podem praticamente 100% estar ali envolvidos como parte de projetos que vão para a lei do bem, desde a geração de ideias, quando você faz projetos com universidade, quando você está fazendo as provas de conceito, quando você está fazendo testes piloto, MVPs, prototipagem. Então, quase tudo que passa pelo funil de inovação são, como eu disse lá atrás, são projetos elegíveis ali para a lei do bem. Então, quando a Liga Venture está aqui convocando vocês para criar sua estratégia e programas de inovação, por exemplo, né? Então, contratar o Scout, ou contratar até mesmo a parte de outsourcing, ou mesmo criar um programa junto com vocês, mesmo que sejam POCs mais avulsas, tudo isso se torna elegível para a lei do bem. Então, o trabalho que a Liga faz, por exemplo, não é só sobre te ensinar a inovar, mas é sobre gerar resultado e transformação, resultado financeiro, né, que a lei do bem traz. E que mais, Nai? Por que a lei do bem ainda é pouco aproveitada como fomento aí para as áreas de inovação? Primeiro, é a falta de conhecimento e aprofundamento mesmo dos times, né? A gente sabe, e eu, enquanto corporação, ali atrás, eu também passei por isso, eu conhecia muito pouco de lei do bem. E, pelo contrário, já estava criando todas as avenidas ali de inovação, fazendo programas para intraempreendedorismo, fazendo os programas de Open Innovation, sem raciocinar estrategicamente como que isso se encaixa ali e como que isso poderia compor uma defesa de budget, por exemplo. Segundo ponto é o aculturamento do board e dos times, né, sobre o fomento da lei do bem. Então, assim como a gente faz o aculturamento de inovação, a gente trabalha ali na matriz que o Gui mostrou de estratégia, o aculturamento sobre os elementos de inovação, como fazer uma inovação de forma mais ágil, você vai fazer programa de embaixadores, se você vai fazer um programa de intraempreendedorismo, de aceleração de ideias, você também tem que encaixar um programa de aculturamento de lei do bem. E aí, de novo, não só dos times, que vão ter que participar ativamente disso, como também e principalmente do board, que tem que entender que esse resultado vai vir pós apuração de resultados, né? Que ele vem principalmente ali em imposto de renda. Terceiro, falta conectar a estratégia de inovação corporativa, como eu contei meu próprio caso lá atrás, quando eu comecei, eu nem pensava em lei do bem, então não trazia ela para a minha estratégia na hora de defender a minha estratégia de inovação. Ter a visão apenas das áreas tributárias, e o que as áreas tributárias fazem? Elas fazem o preenchimento do MCTI, nada mais do que isso,
né? Então, chega ali nas vésperas de mandar o relatório para o MCTI, a área tributária, assim como o relatório de sustentabilidade também das companhias, a área tributária chega para todas as áreas ali de tecnologia, inovação, e as que ela acha que podem ter projetos de inovação e P&D, e pede para preencher um relatório que é extremamente complexo. Complexo não, ele é extremamente simples, mas com informações mais complexas. E aí imagina que em maio de 2025 vocês vão preencher esse relatório e vão ter que lembrar do projeto de janeiro de 2024. Quem trabalhava no projeto, quantas horas gastas, coisas desse tipo. Então, a falta de acompanhamento, ela é extremamente... A falta de governança, que é o item 6 aqui, ela é extremamente relevante para se ter mais ou menos resultados com inovação, né? E com lei de fomento de lei do bem. O que acontece é que essa governança centralizada, para a maioria das empresas, não existe. Às vezes, até algumas áreas de tecnologia têm uma área de governança boa para projetos de tecnologia, mas ela não consegue olhar para a empresa inteira. E, para a lei do bem, os projetos muitas vezes estão também no entorno e não só na área de tecnologia, tá? Bom, e aí, gente? Como é que a gente vai fazer, então, essa jornada? Primeiro, você tem que pensar na estratégia, como o Gui já falou aqui, e aí você tem que levantar qual que é o status das arrecadações fiscais, criar um squad focado em incentivos, né, junto com a área tributária e outros participantes importantes aí da sua corporação, definir essas metas, defender com o board e criar acordo de reinvestimento do budget com base na entrega de lei do bem e demais incentivos. Então, você tem que fazer, da mesma forma que você faz o acordo da sua estratégia com o board da empresa, porque senão você não consegue caminhar nas avenidas de uma forma interessante, com o apetite de risco, que todo mundo falou aqui, que o apetite de risco está altíssimo para 2025. Mas se você não fizer esse acordo aqui, o apetite de risco, com certeza, o seu e o do board, podem ser completamente diferentes. Então, quando você faz isso aqui, mostra financeiramente para ele o que vai ser possível fazer, você muda o jogo da sua estratégia de inovação e até você passa a ter mais tranquilidade depois para trabalhar nas suas avenidas ali, na sua estratégia como um todo, tá? Segundo, cultura, que pode vir através de roadshows para vocês apresentarem mais sobre lei do bem aí para as pessoas. Vocês podem até criar um programa de embaixadores de inovação ou de embaixadores de lei do bem, podem definir metas para esse programa, fazer reconhecimento das áreas que mais colaboram ou contribuem ou participam, né, do processo de lei do bem, gerar conteúdo, então falar mais sobre o tema dentro da empresa e como que as pessoas podem ajudar nesse processo de trazer resultados financeiros através de projetos de inovação e P&D. E, por último, e super importante, é ter governança desse processo. Então, se você é líder de inovação dentro de uma corporação, você tem o dever de fazer gestão de projeto de inovação, mesmo que o seu modelo de gestão de inovação seja descentralizado. Ou seja, só para a gente pôr todo mundo na mesma ficha, você pode ter aquele modelo centralizado, onde eu tenho uma área e todo mundo busca essa área para ajuda, né, desses processos de inovação dentro da empresa, e eu posso ter áreas descentralizadas, que eu tenho pessoas de inovação em áreas diferentes da companhia. Mas existe e tem que existir alguém que faça essa governança para a lei do bem, senão o resultado ele vai ser um resultado básico, ele não vai ser um resultado que vai trazer incremento, tá? Medições parciais, apuração parcial, rankings, enfim, você pode fazer várias coisas. Então, aqui eu já dou até vários passos que você pode começar hoje a fazer, né? E aí, a lei do bem, ela passa a ser um ponto importante como direcionador da sua estratégia e alimentador do ROI de inovação. Para daí, então, você gerar todo o ciclo estratégico de inovação, porque você passa a defender o seu budget e para falar o que você vai fazer, por exemplo, num hackathon de ideias, num programa de aceleração de inovação, num programa de Open Innovation com startups, num programa de Venture Capital Building, né? Então, você passa a ter a lei do bem como um impulsionador deste ciclo.
né? E não somente as avenidas de inovação funcionando por si só. Tá? Esse ciclo estratégico associado à prática, né, ele precisa acontecer. E o que mais, Nai? O que mais é que a gente tem aqui um case real do Carrefour, né, que é onde eu estive ali durante os 3 anos. Em 2019, as taxas arrecadadas eram de 15 milhões, até não trouxe a taxa de 2019, mas a partir de 2020, né, a área teve vida de 5 anos dentro do Carrefour, e em 2020 a gente já tinha começado a fazer esse trabalho de acompanhamento. Ainda muito de forma não profissional, né? A gente fazendo só acompanhamento das consultorias ali que faziam o trabalho, mas mesmo esse acompanhamento não tão profissional já trouxe um incremento de 15 para 16,8 milhões. E daí para frente, a gente veio incrementando ponto a ponto e chegou em 2023 com arrecadação de 32 milhões no grupo, sendo grande parte disso do banco, que arrecadou 23 milhões. Então, é um resultado incremental que a gente vai conseguindo e, com isso, a gente vai conseguindo defender aí o nosso caminho. E aí, gente, eu queria fazer um convite para vocês, para quem quer saber um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais de como pode fazer isso na estratégia da sua empresa. Eu combinei aqui com o Gui que eu estou cedendo uma mentoria. Então, uma horinha, a gente vai sentar 40, uma horinha ali para falar de como está a lei do bem dentro da sua empresa, e aí vocês podem trazer a área tributária para conversar juntos, e a gente poder juntos pensar em estratégias aí que vocês podem fazer para alavancar. Então, quem tiver interesse nessa mentoria, lê esse QR Code, e depois talvez a Liga, não sei se ela vai fazer alguma comunicação, a gente pode enviar o link do formulário também, tá? E é isso, pessoal. Eu espero que cada vez mais vocês possam inovar e impactar para a gente gerar realmente resultados de inovação. Então, sair desde a estratégia que o Gui falou até esse momento da prática de inovação e a colheita, né? Que a lei do bem, se a gente for pensar, ela é uma colheita pós um trabalho. Então, eu defendo aqui no meu início de planejamento o que eu vou fazer com ela, o que eu vou incrementar, para lá no final eu realmente trazer resultados e a companhia fica extremamente satisfeita, porque é um volume muito grande que você pode trazer de dinheiro, fora todos aqueles ROIs que a gente falou relacionados aos projetos de incremento, saving, e isso pode te dar uma posição estratégica muito melhor dentro da companhia que vocês estão. É isso, Guizito. Sensacional. Sensacional. Muito bom mesmo. Deixa eu aproveitar e voltar aqui. Eu sei que a gente já estourou um pouquinho do tempo, mas a galera foi mandando várias perguntas. Então, primeiro, sobre gravação. Vai ter a gravação do material. A gente pode disponibilizar. Converso aqui com a Nay e se tiver disponibilidade, a gente manda para vocês um link do DocSend depois para todo mundo. Deixa eu voltar que tinha alguma. A Luciana Lobo mandou assim: quando se trata de inovação em produção de alimentos, não necessariamente a inovação tecnológica, fica de fora. Você quer responder? Lei do bem majoritariamente tem a ver com desenvolvimento tecnológico aqui, né? Uhum. A gente teria que avaliar caso a caso, mas a gente tem inovação de produtos dentro da lei do bem também, tá? Então, dependendo da forma como esse projeto é elaborado, principalmente porque se pesquisa entra em Uhum. inovação, provavelmente você vai conseguir encaixar projetos, tá? Legal. Eu estava resgatando aqui se tinha mais alguma. Teve duas que ficaram mais para trás aqui, acho que da passagem de um assunto para o outro, do Felipe Baranowski. Tivemos um movimento recente em separar o time de tecnologia e inovação, e no nosso caso, em algumas experiências anteriores, inovação é muito associada à tecnologia. É verdade mesmo, acho que por isso que tem aquele. No Canvas a gente colocou ali separado que o time olhe novas tecnologias, e muitas vezes, quando eles estão dentro da TI, ele é majoritariamente ali que eles vão propor, né, como inovar com novas tecnologias,
mas quando eles estão fora, você pode olhar para novas tecnologias, mas pode olhar a tendência de comportamento, envelhecimento da população, fintechização dos negócios, enfim, você olha mais a jornada talvez do cliente ou de um segmento. Tinha a Fabiana também. Apontei, estou em baixa maturidade, mas tenho um planejamento algo mais parecido com o que foi apresentado para a média. Vou trabalhar cultura no ano que vem. Primeiro, já fazer uma observação aqui, foi uma sugestão, né, para vocês, porque muitos times relatam assim, que fica meio perdido, e daí não quer dizer que tem nada certo ou errado aqui, quis defender um ponto de vista, né? Esse é o primeiro semestre de inovação da empresa. O pessoal ainda liga muito para inovação e excelência operacional. Acho que faz sentido, mas não é só sobre isso. Algum comentário? Sobre inovação e excelência operacional. Então, esse tema da inovação, na verdade, ele vai tocando várias frentes da empresa. Então, sim, você falar que tem um time que trabalha Kaizen, que trabalha, enfim, operação, de chão de fábrica e que também quer trabalhar com isso, né? Ou tem um PMO mais desenvolvido e quer trabalhar excelência operacional, tá tudo bem, vai fazer. Você também pode submeter projetos de inovação ligados a isso. Só não deixa a empresa ficar, digamos assim, restrita a isso. Mostra que tem outras alternativas que um time de inovação pode trazer de ganho. Estamos falando aqui da Lei do Bem, por exemplo, tem muito com pesquisa e desenvolvimento e que vai para além da eficiência operacional pura e simples, né? Digitalizar um checklist não necessariamente é pesquisa e desenvolvimento, né? Então, talvez você possa mostrar um portfólio bem mais robusto e uma estratégia mais ampla para ter os benefícios, enfim, da estratégia toda. Para a gente encerrar valendo tudinho, se vocês tiverem mais perguntas, fiquem à vontade aqui de mandar. Eu queria passar alguns recados finais aqui. Deixa eu compartilhar minha tela de novo, que fica mais visual. Tenho duas, além da mentoria que a Nai propôs aqui para vocês, tem duas coisas que eu quero convidar para a galera. Primeiro, convite para a pessoa física e depois outro para a jurídica. Para a pessoa física, hoje a gente começa a divulgar a nossa terceira turma do curso de Estratégia de Inovação, em que a gente vai fazer ao longo do mês de outubro. Já é a terceira turma, já bastante feedback positivo, nota altíssima na avaliação. Eu vou ser o professor aqui com vocês, em que a gente vai aprofundar bastante em tudo que eu passei hoje sobre planejamento e estratégia de inovação. E no dia de hoje, para a galera que participou aqui do Liga Talks, a gente vai dar um cupom de 35%. Vai estar aqui no chat para vocês o link para quem quiser participar. E daí é só colocar o cupom depois no processo, deu Liga 35. Beleza? Daí, se tiver lá, olha, estou buscando um orçamento no RH ainda para fazer aquele treinamentozinho no final do ano, ou o time de inovação quer ter um preparo maior. O link do curso está aqui em cima, Wellington, estratégia de inovação.liga.ventures. E na pessoa jurídica, a gente também vai disponibilizar para vocês um diagnóstico de cultura de inovação corporativa, gratuitamente, complementar ali a questão da lei do bem. E também muitas empresas, na verdade, têm nos procurado para. Vocês podem nos ajudar a montar uma semana da inovação, justamente para ter esse assunto circulando um pouco mais agora no fim do ano. Então, a gente está fazendo uma oferta disso aí sob demanda nesse final de ano aqui, ao longo de setembro, a gente vai ter um desconto ali para o pessoal que nos procurar. Beleza? Para a galera que participou, queria muito contar com o feedback de vocês. A Ana Ju já mandou também aqui no chat, para quem estiver acompanhando o chat, mas tem um QR Code. E muito obrigado pela participação de todo mundo nessa edição do Liga Talks. De novo, a gente no pós-evento vai colocar dentro do grupo do WhatsApp e também no e-mail de pós-evento todo o conteúdo e a gravação. Grande abraço, boa semana. Nai, manda um abraço aqui para a galera de despedida também. Pessoal, super obrigada. A gente colocou aqui o link da mentoria, vi que vários já se inscreveram. A gente vai entrar em contato aí para agendar essas reuniões depois das minhas férias, que vai ser uma semaninha na semana que vem. Mas vai ser legal conversar com vocês, entender um pouco mais das dúvidas que vão surgir, como foi a dúvida aqui do Luciano, acho que foi teve uma dúvida aqui que surgiu agora em relativo a maquinário. A gente pode tratar isso nessas reuniões, mas foi um prazer compartilhar e nessas mentorias acho que a gente vai conseguir conversar melhor sobre casos específicos.
Gui, mais uma vez, super obrigado, parabéns pelo trabalho da Liga, parabéns pelo reposicionamento da Liga Ventures, e estamos junto, afinal de contas, entre nós, sempre deu liga. É isso aí. Galera, boa semana para vocês e um abraço.